Olá, caros cursistas. Vamos dar continuidade à disciplina Política e Organização da Educação Nacional, na nossa sexta semana, estudando a unidade 3. O tema da aula de hoje será os Parâmetros Curriculares Nacionais, também conhecido como PCNs, que é a sigla para Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, você se pergunta, mas o que são os parâmetros curriculares nacionais, Até já falei, quando a gente estudou das diretrizes curriculares nacionais, um pouco da diferença, de parâmetros curriculares nacionais para as diretrizes curriculares. As diretrizes, elas são leis, documentos oficiais do governo, em forma de lei, então que eu devo cumprir, eu tenho a obrigatoriedade de cumprir, Já os parâmetros, eles são um referencial de qualidade para a educação, Ele não é uma lei obrigatória para ser cumprida, mas é um referencial, que se eu cumprir, se eu seguir as orientações deste documento, eu serei bem-sucedido no que se refere à educação daquele ambiente, da minha escola, do meu sistema organizacional. Então, a função dos PCNs é o quê? É orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando as discussões, as pesquisas, as recomendações e subsidiando também a participação de técnicos e professores, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Então, a gente, por exemplo, vai ter escolas em grandes regiões brasileiras, que vai ter o contato com a pesquisa científica, com novas tendências pedagógicas, com novas metodologias, Então, é muito mais fácil para a gente colocar em prática essas produções novas, já que eu estou nesse ambiente. E aquelas escolas mais longínquas, mais isoladas, Elas precisam também de uma referência. E aí os PCNs contribuem para isso, para essas escolas e também para aquelas que estão nas capitais e têm contato com a pesquisa. Porque eles são documentos bem amplos, que vão contribuir para todo o ensino fundamental e também ensino médio. Os parâmetros curriculares, eles podem funcionar como um elemento catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação básica, da educação brasileira, de modo que alguns pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no país. Como vocês podem recordar, quando a gente estudou na LDB, na Lei nº 9.394 de 96, um dos princípios da educação é a qualidade da educação, E a gente tem que ofertar esse ensino com qualidade, mas para isso a gente tem parâmetros da qualidade, Do que eu preciso melhorar para que eu consiga alcançar esse parâmetro de qualidade, Esse referencial de qualidade. Então, os PCNs, enquanto parâmetros curriculares, eles podem contribuir para a melhoria dessa qualidade da educação brasileira. E a busca desta qualidade, ela impõe o quê? A necessidade de investimentos em diferentes frentes, desde a formação inicial e continuada dos professores a uma política de salários dignos, um plano de carreira, a qualidade dos livros didáticos, de recursos televisivos, da multimídia e a disponibilidade desses materiais didáticos. A gente até já estudou quando a gente estava falando da LDB de 96, sobre a situação dos professores no Brasil. Então, a formação inicial e continuada ela é importante. A formação inicial, essa primeira formação que eu faço, a minha primeira graduação, que no caso de vocês, muitos aqui, pelo que a gente conversou na videochamada, estão fazendo a sua primeira formação, a formação inicial, licenciatura em matemática. Aí, concluindo o curso, vocês vão fazer uma especialização. Isso é uma formação continuada. Eu vou fazer uma capacitação, é uma formação continuada. Eu vou dar aula de matemática para a EJA, então eu vou fazer uma especialização na EJA, então é a formação continuada. Então, há necessidade, porque a gente termina o curso, por exemplo, vocês vão terminar o curso em 2024, 2025. Aí, quando chegar em 2026, muita coisa já pode ter mudado do início do curso de vocês àquele momento que estão na educação, na sala de aula. Então, para isso, vocês já precisam de uma formação continuada. Outra situação importante é a condição salarial, porque se o salário for baixo, o professor, a professora precisa estudar, trabalhar em mais de uma escola, para poder ter uma renda mínima para viver com sua família. Então, isso impede dele fazer, naquele momento do trabalho dele, um trabalho correspondente, à necessidade, porque ele trabalha em amplas escolas, em várias escolas, em vários ambientes. Então, é interessante ter um salário condizente ao seu trabalho mesmo na escola, Por isso que já foi estabelecida agora
um piso salarial mínimo para o professor, né? Dentre outros, né, que são necessários, como materiais didáticos adequados para poder a administração das aulas e alcançarmos o padrão de qualidade. Quanto a essa qualificação, né, ela implica colocar também as atividades escolares de ensino e aprendizagem, a questão curricular, que é de importância para a política educacional da nação brasileira, tá certo? Vamos fazer agora um breve histórico dos PCNs, certo? Primeiro, a gente tem que entender que a LDB, a Lei 9.394 de 96, só foi aprovada em 20 de dezembro de 96. Então, até então, a gente estava, né, vivendo sobre o que era previsto na educação do Brasil, conforme a Lei 5692 de 1971, que foi a lei de reforma, né, do primeiro e segundo grau, né? Então, quando começou os debates sobre os PCNs, a gente vivia sob essa lei educacional, a 5692 de 71. Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, ela estabeleceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamental, conhecido como primeiro grau, né, com 8 anos de escolaridade, quanto para o ensino médio, na época, segundo grau, proporcionar aos educandos a formação necessária para o desenvolvimento das suas potencialidades, como elementos de autorrealização, de preparação para o trabalho e também para o exercício consciente da cidadania. Essa lei também generalizou as disposições básicas sobre o currículo, estabelecendo núcleo comum obrigatório em âmbito nacional, tanto para o ensino fundamental quanto o médio, e manteve uma parte diversificada, né, para contemplar as peculiaridades locais, as especificidades dos planos dos estabelecimentos de ensino e também as diferenças dos alunos. Coube, então, aos estados o quê? A formulação de propostas curriculares que serviriam de base para essas escolas estaduais, municipais e particulares que estavam dentro do seu território, né? Então, essas propostas, elas foram reformuladas, na sua maioria, ainda nos anos 80 do século XX, segundo essas tendências educacionais vigentes deste período, certo? Então, o processo de elaboração dos PCNs, ele teve início a partir de vários estudos curriculares dos estados, dos municípios, também de uma análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre o currículo oficial do país, também através do contato com informações oriundas de experiências de outros países. Foi também analisados os subsídios do Plano Decenal de Educação, das pesquisas nacionais e também internacionais. Foram observados os dados estatísticos de desempenho dos alunos de ensino fundamental e também as experiências das salas de aulas que eram difundidas em encontros, em seminários e nas publicações. A partir disso, formulou-se uma proposta inicial, que foi apresentada uma versão preliminar e passou por um amplo processo de discussão em âmbito nacional, em 1995, e em 1996, inclusive, participaram disso, né, dessa formulação, dessa proposta, docentes das universidades públicas, das universidades particulares, técnicos, secretários de educação, secretários municipais de educação, várias instituições representando diversas áreas de conhecimento, de especialistas e também professores. E aí fizeram uma proposta inicial, né, para os PCNs. Essa discussão ela foi estendida em inúmeros encontros que aconteceu regionalmente, organizados sempre pelas delegacias do MEC, do Ministério da Educação, contou com a participação de professores de ensino fundamental, também de técnicos das secretarias municipais e estaduais, membros dos conselhos estaduais de educação, representantes dos sindicatos e também de entidades ligadas ao magistério. Esses resultados eles foram apurados nesses encontros, né, e contribuíram também para a elaboração e reelaboração deste documento. Assim, esses pareceres, as análises críticas e as sugestões, né, que foram oriundas de tantos debates, né, elas apontavam a necessidade de uma política de implementação, com uma proposta educacional, né, inicialmente explicitada nesse documento. Sugeriram também diversas possibilidades de atuação das universidades, das faculdades, para a melhoria do ensino nas séries iniciais, as quais estavam sendo incorporadas na elaboração, inclusive, de outros programas de formação de professores, tendo em vista que foi observada a importância dessa formação de professores
quando da implementação dos PCNs. Assim, né, o MEC publicou em 1997 e em 1998 os PCNs, Parâmetros Curriculares de Primeira e Quarta Série, em 97, né, e de Quinta e Oitava Série de 1998. Né, e depois essa versão foi divulgada, né, depois da primeira de 1995. Primeiro, a gente vai lembrar aqui e observar que como aqui a lei vigente ainda de 96 não tinha sido alterada, né, ainda chamávamos primeira a quarta série e quinta a oitava. Primeira a quarta série, hoje correspondemos ao primeiro ao quinto ano, e quinta a oitava série, sexto ao nono ano. E aí, quais são, então, as propostas dos PCNs em face ao ensino fundamental? Né? Durante, então, as décadas de 70 e 80, a tônica dessa política recaiu sobre a expansão de oportunizar a escolarização aos alunos, né? Tinha que aumentar o acesso à educação básica. Nem todas as crianças em idade escolar estavam na escola. Tínhamos alto índice de repetência, de evasão, né? Então, esses foram alguns dos problemas que foram evidenciados nesse momento. E aí, os indicadores fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Avaliação Educacional do MEC reafirmaram, então, a necessidade de uma revisão de um projeto educacional para concentrar, então, a atenção na qualidade da educação, em como melhorar o ensino e a aprendizagem dos nossos alunos, de todas as escolas espalhadas pelo Brasil. Assim, em relação às taxas de transição, houve uma melhoria na época, né, considerando esse momento aqui da elaboração do PCN, em relação aos índices de promoção, de repetência, de evasão do ensino fundamental. Exemplo, observando esse período de 1981 a 92, houve melhores taxas de promoção de alunos, com menores taxas, né, caindo então a evasão, mas viu que precisava ser feito mais, né, que mais melhorias deveriam ser feitas para que a gente garantisse então o padrão mínimo de qualidade. E aí os estudos indicavam que a repetência era um dos problemas que afetavam a educação do país, né? Às vezes, como aqui o próprio documento diz, os alunos passavam em média 5 anos na escola antes de evadirem, ou levavam cerca de 11 anos a 12 anos para concluir as 8 séries. Então, 8 séries o aluno concluía em 11 anos, 12 anos, né? Então, era um tempo maior do que o adequado, que eram os 8 anos. Porque reprovava, porque evadia e depois voltava. Então, algo tinha que ser feito para diminuir essa taxa de repetência, e observou-se que os PCNs poderiam contribuir com isso. Então, apesar dessa melhoria observada nos índices de evasão, o comportamento dessas taxas de promoção de repetência no primeiro nível do ensino fundamental, né, ainda estava longe de estar bem, de estar melhor, né, porque apenas 51% de todos os alunos eles eram promovidos e 44% repetia. Gente, 44% de um universo de alunos que estavam no ensino fundamental aqui é muito grande. Nessas taxas de repetências, elas evidenciam que, então, uma baixa qualidade do ensino, a incapacidade que nosso sistema educacional tinha de garantir a permanência do nosso aluno, o que penalizava o nosso aluno, né, nesse nível, principalmente que tinha uma renda mais baixa, né, e, consequentemente, então, tinha um grande acesso à escolarização e consequentemente, né, a sua promoção. Então, vamos entender um pouco do desempenho, né? Então, o perfil da educação brasileira apresentou várias mudanças nessas últimas décadas, aqui a partir de 80 e 90. Houve uma substancial queda na taxa de analfabetismo, um aumento expressivo no número de matrículas, até porque a LDB de 96 vai trazer a necessidade dessas crianças estarem na escola, né, com matrícula na escola, da primeira série à oitava série. E aí vai ter, então, uma queda da taxa de analfabetismo. Ele vai trazer aqui até a informação que de 39% vai cair para 20,1% nas 4 últimas décadas, considerando 50, 60, 70, 80, né? E com isso, a gente vai trabalhar mais, então, as políticas educacionais, a economia do país, né, como um todo,
porque essa taxa de analfabetismo, ela reflete também nas desigualdades sociais, né, apresentadas pelo país. Quanto aos professores, o desempenho dos alunos, eles remetem diretamente, né, à necessidade de se considerar os aspectos relativos à formação do professor. Pelo Censo Educacional do ano de 1994, foi feito um levantamento da quantidade de professores que atuavam no ensino fundamental, né, bem como nesse grau de escolaridade. E do total de funções docentes da época, né, a gente tinha cerca de 1,3 milhões, né, de docentes. 86,3% destes, eles se encontravam na rede pública, sendo que mais de 79% deles também estavam nas escolas de área urbana e 20,4% encontravam-se na zona rural. Então, a LDB trouxe a exigência de uma formação inicial, né, para atuação no ensino fundamental, que a gente viu que inicialmente ela não foi cumprida, né, que muitos professores ainda não tinham magistério, nem o curso magistério em nível de segundo grau ainda. Muitos tinham formação apenas de nível médio, né, ministrando aula. Então, quando a LDB vai trazer a necessidade de uma formação inicial para ser professor, isso é importante porque vai melhorar e elevar a qualidade da educação do país. Essa formação inicial, precisa considerar um investimento educativo, contínuo, sistemático, para que esse professor ele se desenvolva como um profissional, né? O conteúdo dele, a metodologia dele vai passar por essa formação, como a gente está vendo aqui nessa disciplina, né? Um momento que vocês estão adquirindo conhecimento, né, para ministrar aulas. Vocês vão ter disciplinas como a de didática, que vai ajudar nas metodologias de vocês em sala de aula, os estágios que vão melhorar a formação. Então, a formação inicial, ela é muito importante para o exercício da docência. E ela não pode ser tratada apenas como um acúmulo de curso e de técnica, mas como um processo reflexivo, crítico sobre essa prática educativa, né? Investir nesse desenvolvimento profissional, ela intervir nessa condição de trabalho, né, na melhoria da qualidade educacional. Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente passou a investir no país, nos cursos de licenciatura, a gente vai ver melhores índices da educação brasileira, né? Se vocês pararem para observar, quando as licenciaturas tiveram currículos reformulados, a ampliação dos seus cursos, profissionais com cursos de graduação, ministrando aula na educação básica, a gente vai perceber, inclusive, melhorias, né, na qualidade dessa educação ofertada nas escolas públicas do país. Então, quanto aos princípios e fundamentos dos PCNs, faz-se necessário uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da formação a ser oferecida aos estudantes. Esse ensino de qualidade que a sociedade vai demandar, ele expressa como uma possibilidade de um sistema propor uma prática educativa que se adeque às necessidades sociais, às necessidades políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que vai considerar o quê? Os interesses, as motivações dos alunos, a garantia de uma aprendizagem para a formação de um cidadão autônomo, crítico, participativo, que vai atuar com competência, com dignidade e responsabilidade na sociedade, conforme, né, é um dos objetivos da nossa Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, é necessário que nesse processo de ensino e aprendizagem sejam exploradas a aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção das estratégias, de verificação, de comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de uma argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento de um espírito crítico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e também o alcance lógico das explicações propostas. Assim, é necessário também ter em conta uma dinâmica de ensino que favoreça não só o descobrimento das potencialidades do trabalho individual, mas também do trabalho coletivo, estimulando a autonomia do nosso aluno, o desenvolvimento do sentimento de segurança em relação às suas capacidades, interagindo, né, de maneira orgânica e integrada no trabalho de equipe, sendo então capaz de atuar em diversos níveis de interlocução complexos e diferenciados. Assim, os PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles constituem como o primeiro nível de concretização curricular.
eles são uma referência nacional para o ensino fundamental, para o ensino médio, com suas metas educacionais, que vai convergir com as políticas do MEC, né, com projetos ligados à competência na formação continuada e inicial dos professores, a compra de livros didáticos, onde muitos deles são baseados nos PCNs, né, e também de outros materiais, e também nas avaliações externas que os nossos alunos passam, desde o ensino fundamental ao ensino médio, o ensino fundamental através da prova SAEB e o ensino médio através do Enem. Né, os PCNs têm como função, então, subsidiar a elaboração ou a revisão curricular de estados e municípios, dialogar com essas propostas e experiências já existentes, incentivar a discussão pedagógica interna das escolas e também a elaboração de projetos educativos e também servir como material de reflexão para a prática dos professores. Estes PCNs, né, eles apresentam então uma estrutura curricular completa, eles são abertos, são flexíveis, uma vez que pela própria natureza deles, né, existe adaptação para a construção de um currículo da secretaria ou da escola, também pela natureza deles. Eles não se impõem como uma diretriz obrigatória, né, como eu falei, a diferença dos PCNs para a diretriz é porque ele não é obrigatório. Mas o que se pretende, então, é que através deles se ocorram adaptações, diálogo com o documento, com as práticas que a gente já faz, já realiza na escola, e definindo aí novos objetivos, novas orientações, né, para aquela nossa didática na sala de aula, no espaço escolar. Os PCNs e as propostas das secretarias, eles devem ser vistos, então, como materiais que subsidiam a escola na sua proposta educacional, num processo de interlocução em que se compartilham, se explicitam os valores educacionais, né, para desenvolver o currículo e atender, então, às necessidades dos nossos alunos. Eles também, né, os PCNs, têm como objetivos propor, desde a conceitualização do significado das áreas de ensino, aos temas da vida social contemporânea, que deve permear, né, a nossa vida social, adotando como eixo o desenvolvimento da capacidade dos alunos, o processo em que esses conteúdos curriculares atuam, né, também como meio para adquirir e desenvolver suas capacidades. Nesse sentido, que a gente vai ter em vista é que esse aluno possa ser sujeito à sua formação, né, porque o ser humano é um sujeito histórico, né, ele constrói a sua própria história, então ele deve ser sujeito à sua formação, deve ser considerado os saberes que nosso aluno já possui, né, e o professor também deve ser um sujeito desse conhecimento, não apenas o detentor do conhecimento, porque ele sabe mais, ele está ali na frente. Não, o conhecimento que meu aluno traz para a sala de aula também é importante, a gente vai construir um conhecimento elaborado, sistematizado, que é o conhecimento científico, a partir dessas vivências de sala de aula. Então, quais são os PCNs do primeiro ao quinto ano? A gente apresenta aqui 10 volumes, né, de PCNs do primeiro ao quinto ano. O primeiro é a introdução aos PCNs, que é o que nós estamos estudando hoje. E aí, vocês tendo curiosidade, vocês podem ir para cada documento, como, por exemplo, podem ir no volume 3 de matemática, né, que é o que vocês vão estudar no decorrer desse curso. Mas para cada curso, como vocês veem, né, para cada área, eixo, temos um PCN diferente. A gente vai ter os PCNs temas transversais, com tipo ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. O tema transversal, ele vai ser transversal a qualquer área. Então, eu posso usar o PCN de saúde na aula de matemática. Eu posso usar a pluralidade cultural na área de ciências naturais, não apenas na área de história, né? Então, a gente pode usar os temas transversais em qualquer área e então a gente vai subsidiar a nossa prática como? Através da leitura desse documento e das orientações que ele nos permite. Os PCNs do 6º ao 9º ano também são divididos em 10 volumes. Temos aqui o volume 3 de matemática e temos também os temas transversais. Para o ensino médio, né, a gente vai ter também os PCNs já divididos pelas áreas eixos, que são a base legal, né, que é a introdução, a linguagem, código e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e também ciência da natureza, matemáticas e suas tecnologias.
Então, o objetivo geral do ensino fundamental, né, que os PCNs vai trazer, é utilizar diferentes linguagens, como a verbal, a matemática, a gráfica, a plástica e corporal, como um meio para expressar e comunicar as suas ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura. O objetivo geral do ensino de matemática para nos PCNs é analisar as informações relevantes, né, do ponto de vista de conhecimento, estabelecendo o maior número de relações entre elas, fazendo uso do conhecimento matemático para interpretá-las e avaliá-las criticamente. O objetivo do ensino de matemática para o primeiro ciclo, nas séries iniciais, né, é identificar em situações práticas que muitas informações elas são organizadas em tabelas, em gráficos para facilitar a leitura, a interpretação e construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas. E os conteúdos nos PCNs, eles são abordados em 3 grandes categorias. Uma delas, né, é os conteúdos conceituais, que vai envolver fatos e princípios. O outro são os conteúdos procedimentais e também os conteúdos atitudinais, que vai envolver a abordagem de valores, normas e atitudes. Os conteúdos conceituais, eles se referem à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e representações, e eles permitem organizar a realidade, a aprendizagem de conceito que se dá por aproximações sucessivas. Exemplo, para aprender sobre digestão, subtração ou qualquer outro objeto de conhecimento, o aluno primeiro precisa adquirir uma informação, né? Ele precisa vivenciar aquela situação, que esses conceitos estejam em jogo, para depois construir generalizações parciais que vão, ao longo das suas experiências, possibilitar ele atingir cada vez mais, né, outro conhecimento. Então, para isso, a gente vai fazer uso de quê? Dos conhecimentos conceituais, a compreensão desses princípios, dos conceitos, desse primeiro nível de abstração. Os conteúdos procedimentais, eles são abordados muitas vezes de maneira equivocada. Não são tratados como um objeto de ensino que precisam de intervenção direta do professor. O aprendizado desses procedimentos é, por sua vez, considerado como algo espontâneo, né, dependendo das habilidades individuais. Ensina-se procedimentos acreditando estar se ensinando conceitos. A realização de um procedimento adequado, ele passa então a ser interpretada como uma aprendizagem de conceito. O exemplo mais evidente disso ocorre no ensino das operações. O fato de uma criança saber resolver uma conta não necessariamente corresponde a uma compreensão desse conceito. Ela pode compreender o conceito, mas não pode, de fato, saber realizar aquela conta. E os conteúdos atitudinais, né, ele permeia todo o conhecimento escolar, porque a escola é um conhecimento, uma rede de contexto socializador, gerador de atitudes relativas a esse conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas e às tarefas da sociedade. Então, a não compreensão das atitudes, dos valores e normas como conteúdos escolares faz com que eles sejam comunicados, sobretudo de uma forma invertida, né, inadvertida. Elas acabam por ser aprendidas sem que haja uma deliberação clara sobre esse ensinamento. Por isso, é imprescindível, né, conforme os PCNs, adotar uma posição crítica em relação a esses valores que a escola transmite, né, explícita e implicitamente mediante atitudes coletivas. A consideração positiva de certos fatos ou personagens históricos em detrimento de outro é um posicionamento de valor que condiz a uma pretensa neutralidade que caracteriza a apresentação escolar de um saber científico. Então, né, essas foram apenas algumas das referências que nós PCNs têm. Para mais curiosidade, vocês consultem o próprio documento. Eu não coloquei a página porque vocês podem dar uma olhada geral, né, no todo o documento, tá bom? Para que vocês possam conhecê-lo. E obrigada pela atenção de vocês.